A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o amado irmão Ederson e este é o canal Verdade da Fé. Hoje vamos tratar sobre um assunto muito interessante, que é sobre quem ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, que é um ponto muito ressaltado pelos teólogos trinitários, que eles gostam de, tendenciosamente, fazer nessa especulação uma distinção de pessoas, porque diversos textos bíblicos usam a ideia de que Deus ressuscitou Jesus Cristo. E hoje nós vamos mostrar exatamente como é que funciona essa questão, esses paralelos das falas do próprio Jesus, mostrando que o próprio Jesus é Deus que ressuscitou seu corpo humano. Mas antes de darmos início, eu gostaria de te convidar a entrar lá no meu Instagram e seguir Ederson F. Rocha. E aqui no YouTube mesmo, se inscrever, deixar seu comentário, sua curtida e compartilhar com os amigos e familiares para ajudar no crescimento e desenvolvimento do canal. Amém? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. No vídeo anterior, nós destacamos o seguinte, que Jesus é o Espírito. E como fizemos isso? O tema do vídeo lá é o Espírito é a terceira pessoa. Essa questão foi tratada com base nas falas do próprio Jesus, aonde ele também trabalha essa questão. Como diz em João 14,16, rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. A mesma coisa ele fala do Filho do Homem, ele fala quem nele crê, no Filho do Homem, falando de si mesmo na terceira pessoa, muito comum, utilizado em textos bíblicos daquela época. Hoje que não é comum, mas naquela época era. Você vai ver em 2 Coríntios 12, quando Paulo diz, conheço um homem, a qual 14 anos subiu ao terceiro céu. Mas esse homem que ele falava, deixa claro que é ele mesmo, falando de si mesmo na terceira pessoa. Você vai encontrar muito mais antes de Cristo, em Gênesis 49:2, quando Jacó diz assim, ó, vinde ouvir, filhos de Jacó, ouvi a vosso pai Israel. Quer dizer, ele estava falando de si mesmo na terceira pessoa e utilizando seus dois nomes, Jacó e a Israel. Ou seja, você vai observar que sempre tem esse tratamento e é muito comum. Você vai ver lá no livro de Neemias, quando Neemias está fazendo sua oração a Deus, se eu não me engano, em Neemias capítulo 6, ele diz que Deus ouviu o seu servo. Mas esse servo que Neemias falava era ele mesmo. Quer dizer, é muito comum isso nas escrituras, falar de si mesmo na terceira pessoa. E não foi diferente no vídeo passado, como nós destacamos. Jesus fala do Filho do Mundo na terceira pessoa, então não tem problema nenhum ele falar do Espírito Santo na terceira pessoa, afinal isso se cumpre em Cristo. E em outro vídeo, no próximo, eu já vou destacar essa questão baseado também naquele vídeo, mostrando onde isso se cumpre em Jesus. Amém? Mas nesse daqui nós vamos falar sobre a ressurreição. Afinal, quem ressuscitou Jesus? Foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira pessoa da Trindade ou foi o próprio Jesus Cristo, que é o Deus e nosso Pai? Veja bem, você vai observar que em João capítulo 2, versículo 19 ao 21, Jesus diz assim, ó, Jesus respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Aí eles vão, no versículo 20, replicar, né? Nossos pais levantaram-se em 46 anos e tu vai levantar em 3 dias. Aí João diz assim no versículo 21, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Você vê que aqui é referente à ressurreição, e todo teólogo sabe disso. Mas observa, quem é que vai reconstruir, quem é que vai levantar esse templo em 3 dias? Jesus está designando a ação do verbo a si mesmo. Destruir este santuário e em 3 dias reconstruirei. A ação é dele mesmo, não é de outra pessoa. E esse santuário é o seu próprio corpo. Se você for lá em João 10, verso 17 e 18, olha o que Jesus vai falar. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir.
ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do Pai. Você observa que Jesus ele mesmo vai dar a sua vida e ele mesmo vai reavê-la, vai reassumir. Aí entra a questão, tá? Mas em Atos 2:32 é dito assim: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Presta atenção. A quem cabia a responsabilidade de ressuscitar Jesus? A Deus. Mas aí você vai em Romanos, mais a fundo para ser mais claro. Porque para a Trindade, as três pessoas da Trindade é Deus. Então vamos mais claro aqui. Romanos 8:11. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. E em Gálatas 1:1, ele é mais claro. E na sua saudação, ele logo faz a sua introdução do seguinte modo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, Deus o Pai foi quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas em João 2, isso cabe ao próprio Jesus. Ele mesmo ressuscita sobre o seu corpo humano. Ele mesmo levanta, reconstrói. Ele mesmo ergue o seu santuário, que é o seu corpo. Então, se essa responsabilidade é do Pai, por que Jesus está designando a si mesmo como responsável por isso? É a mesma razão que trabalhou no vídeo passado. Ele fala de si mesmo na terceira pessoa, ou seja, ele é o responsável, mas como homem ele se ressuscita? Não, como Deus. Por isso cabe a Deus essa responsabilidade como Espírito, porque ali diz Deus ressuscitou, em Atos 2:32. Mas em Romanos 8:11 é o Espírito que ressuscitou, porque Deus é Espírito, João 4:24. Como Espírito ele ressuscitou o corpo humano de Jesus Cristo, amém? Então, vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a unicidade de Deus. Não esqueça de se inscrever no canal para dar essa força para nós nesse crescimento. Compartilha com os amigos, familiares e até o próximo vídeo.